Olá, queridos. Essa é a minha palavra de célula para a noite de hoje. Não foi possível a gente fazer uma transmissão ao vivo, mas como eu prometi, aqui vai a palavra gravada para que você possa então ouvir, meditar e também orar em cima dessa palavra. 1 Crônicas 21, versículo 9 a 12 diz assim: Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste, sobre a terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Esse texto, ele está falando de que o Senhor dá uma oportunidade a Davi para que escolha sobre o juízo que Deus iria aplicar sobre Israel. Mas para que você entenda o contexto dessa história, eu preciso ler o versículo 1, versículo 1 de 1 Crônicas 21, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então o que nós percebemos aqui é que Davi é incitado por Satanás para recensear o exército. Satanás, ele não tem poder para trazer nenhum tipo de destruição na terra sem a permissão de Deus. Então o que ele faz? Para deflagrar um ataque contra uma nação, é preciso que o pecado da nação chegue até Deus. Então qual a sua função? É incitar a nação para que a nação peque e então Deus tenha que trazer um juízo sobre a nação. Exemplo disso é Sodoma e Gomorra. Deus teve que trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra e aquelas 2 cidades foram destruídas. E isso por causa do pecado daquela cidade, que chegou até os céus. Tá? E nesse texto, o diabo leva Davi a pecar. Qual foi o pecado de Davi? Davi, a Bíblia diz que ele nunca perdeu uma batalha. Ele ganhou todas as guerras que ele entrou. Agora, quando num determinado momento, já em que Davi estava num tempo de consolidação do reinado, então ele pede Joabe para que faça um recenseamento de todos os seus soldados. Então Joabe não quis fazer isso. Joabe diz: olha, você está incitando o Senhor, porque quem te dá vitória é o Senhor que vai à frente do exército, é o Senhor que sempre te deu vitória. Mas o inimigo incitou Davi para que ele pudesse fazer esse censo, colocando no coração de Davi o orgulho, a soberba, por saber a quantidade do seu exército. E então Joabe chega a Davi e diz assim: olha, o exército tem 1.570.000 soldados, fora a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Então isso mostra que Davi agora pensa: as minhas vitórias é por causa do número de soldados que eu tenho no exército. E Deus não gostou disso. E Deus disse: olha, Davi, vou punir você agora. Então o pecado de Davi atraiu o juízo de Deus. Eu quero dizer para você que o pecado sempre atrai o juízo de Deus. Seja na nossa vida particular, seja na vida de uma nação, o pecado sempre vai atrair o juízo de Deus. E o pecado atraiu o juízo de Deus aqui. Deus manda o profeta Gade ir até Davi e diz assim: agora você vai escolher, 3 coisas vão te acontecer. E então o Senhor fala através de Gade: 3 anos de fome na nação. O que significa 3 anos de fome? Significa 3 anos sem chuva, 3 anos sem colheita, 3 anos de seca, 3 anos com a lavoura completamente destruída. Então Davi diz: não, isso aí vai ser demais para mim, não dá. Aí vem a segunda opção: 3 meses de perseguição do inimigo numa guerra. Então Deus estaria levantando
os povos em volta de Israel, levantando os inimigos para que pudessem entrar em guerra contra Israel. E o profeta Gad diz assim: e você será alcançado. Então ele diz: não caia eu na mão dos homens, mas caia eu nas mãos de Deus. Aí é onde ele escolhe a terceira opção. A terceira opção é o quê? É uma peste sobre Israel. 3 dias de peste. E foi essa a decisão de Davi. Davi diz: caia eu nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso, mas não caia eu na mão do homem. E ele escolheu 3 dias de peste. Então o que nós vamos observar? Esse 3 dias de peste seria um agente destruidor. Seria liberado por Deus um anjo destruidor que iria matar os homens em Israel com um certo tipo de praga. E isso aconteceu literalmente. 70 mil homens foram mortos em Israel. Então Davi escolheu a praga e então a praga veio 3 dias sobre Israel. Agora, nesse acontecimento, a gente fica sabendo que Deus pode punir uma nação de várias formas. Então Deus está punindo a nação aqui. Então Deus pode punir uma nação com desastres naturais, Deus pode punir uma nação com enchentes, Deus pode punir uma nação com terremotos, Deus pode punir uma nação com tsunami, Deus pode punir uma nação com peste, de várias formas, né? Então muitas nações entram debaixo de juízo de Deus e nem sabem que estão debaixo de juízo de Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque lá no livro de Deuteronômio, o próprio Senhor falou a Moisés. Ele diz no versículo Deuteronômio 28, 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Agora, na lista das maldições, no versículo 22, está escrito assim: vai vir sobre você, o Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação e com o calor ardente e a secura. O que significa tísica? Tísica é a tuberculose pulmonar. Então Deus está dizendo que se você não andar nos meus caminhos, se você me desobedecer, se você não ouvir os meus mandamentos, não praticar os meus mandamentos, então vai vir sobre você doenças pulmonares. O vírus, coronavírus, o que ele causa? Ele causa uma doença pulmonar. E as pessoas estão morrendo e o órgão que é afetado são seus pulmões. Seria isso um juízo de Deus? Seria o coronavírus, tá, juízo de Deus sobre a terra? Eu não estou afirmando, mas eu estou trazendo a você uma reflexão para que você possa, biblicamente, ter uma resposta e buscar de Deus uma resposta para a situação na qual nós estamos vivendo. Eu quero falar para você agora sobre como nós conhecemos Deus. Eu quero entrar num outro ponto agora. Como nós conhecemos Deus? Querido, é impossível conhecermos Deus. Porque Deus é o Criador, Deus é o soberano, Deus é infinito, né? Tudo que Ele faz. A gente só conhece Deus pelos seus atos criativos. A gente conhece Deus pelas marcas do seu caráter que são mostradas na Bíblia. Mas nós temos algumas características de Deus no Velho Testamento e temos outras características de Deus no Novo Testamento. Geralmente as pessoas preferem hoje ficar com as características de Deus no Novo Testamento. E nós vamos ver que no Novo Testamento Jesus apresentou algumas características de Deus. Uma delas é o amor de Deus, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus nos mostrou a imagem de um Deus que ama o pecador. Então nós hoje temos essa imagem de Deus, um Deus que é amor. E a gente já ouve, e eu sei que você também já ouviu, muitas pessoas falar assim: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor, Deus ama. Sim, e isso é verdade. Deus é amor. E foi revelado também, através de várias palavras contadas por Jesus, uma outra característica de Deus, que é ser um pai amoroso. Então, em várias parábolas que Jesus conta, ele nos mostra
a figura de Deus como um pai, como na parábola do filho pródigo, por exemplo, é uma delas, mas tem mais, tem outras. Mas a questão agora é a seguinte: as características reveladas no Novo Testamento, ela muda a essência de Deus como nós o vemos no Velho Testamento? Essa é a pergunta nesse momento. Será que como nós conhecemos Deus como um pai amoroso, isso muda as características que nós temos de Deus no Velho Testamento? A resposta é não. Com certeza não. Ele é pai, ele é amor, mas ele também é um Deus justo. Ele continua sendo justo e ele continua aborrecendo o pecado. Então o que nós vamos ver é que Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. A Bíblia diz que ele é imutável. O que significa isso? Ele não muda, a sua essência não muda, nele não há sombra de variação. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda. O mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Velho Testamento também. Então Deus é pai, Deus é amor, mas Deus também é justo. E ele continua exercendo justiça e juízo na terra. Agora, eu quero dizer a você que Deus sempre será juiz sobre as nações da terra. Por quê? Porque foi ele quem criou a terra. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. E o Criador, não só Criador, como sustentador, governador, juiz, administrador. Não caiu uma folha de uma árvore que não seja pela permissão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Então ele estabeleceu as regras. Ele julga de acordo com as regras que ele estabeleceu. Então o pecado de Davi desencadeou um juízo de Deus. Aí entra uma pergunta: seria o coronavírus um desencadeamento do juízo de Deus sobre a terra? Será que o Senhor está desencadeando juízo através desse coronavírus? Olha, um anjo foi liberado para promover a praga em Israel. O texto deixa muito bem claro isso. 70 mil homens morreram em Israel. Agora a pergunta é: morreram somente maus ou morreram os bons entre eles? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas Deus sempre poupou seus servos diante da peste. Então eu quero trazer a você aqui uma reflexão. A praga em Deuteronômio, ela é liberada sobre quem não obedece a palavra, quem não obedece os mandamentos de Deus. Logo, a obediência aos mandamentos do Eterno é a cobertura e a proteção para os obedientes. Então a própria palavra nos mostra que a nossa obediência a Deus, a nossa obediência aos mandamentos de Deus, isso já é proteção para nós. Eu quero que você observe uma coisa: você conhece a história de como Deus tirou o seu povo do Egito. E de que forma foi? Através de um ato de várias pragas. Foram 10 pragas sobre o Egito. Mas a última praga foi a praga da morte dos primogênitos no Egito. E você conhece você conhece Êxodo, você conhece esse texto, você sabe como foi. Naquele dia, o Senhor diz assim: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão colocar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, e vocês vão ficar dentro de casa a noite toda, porque o anjo da morte vai passar no Egito. E onde o anjo ver o sangue na porta, ele não entra. Mas onde não tiver a marca do sangue, então o que vai acontecer? Vai ser morto o primogênito naquela casa. Queridos, como que eles foram livres do anjo da morte? Eles foram livres pela obediência. Obediência à palavra, em permanecer dentro de casa, obediência em sacrificar o cordeiro, obediência em passar o sangue nos umbrais da porta. Então a nossa obediência, ela nos livra do destruidor. A nossa obediência, ela nos livra, do anjo destruidor. Mas eu quero dizer para você que
havia no Egito um anjo destruidor. Assim como lá em Israel, na época de Davi, também havia um anjo sobre Jerusalém, trazendo peste, trazendo praga sobre Israel. Agora, esse anjo, ele certamente era um anjo do mal. Eu sei que isso talvez traz uma séria interrogação na sua cabeça, tá? Mas tanto no Egito como em Jerusalém, Deus usou um anjo para executar a praga ou juízo. Em Jerusalém, Deus abriu os olhos espirituais de Davi e ele viu o anjo com a espada desembainhada sobre Jerusalém. Se o Senhor não abrisse, ou melhor, a pergunta é, se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, será que nós veríamos um anjo executando juízo sobre a terra? Será que essa pandemia que nós estamos vivendo, seria isso um juízo de Deus sobre a terra? Será que existe um anjo executando esse juízo de Deus sobre a terra? Ou será apenas uma epidemia cuja a patologia não é conhecida ainda? Olha, todos os anjos, talvez a sua pergunta agora é, mas Deus usaria um demônio para castigar a terra? Eu quero dizer para você que todos os anjos, sejam os bons e os maus, sejam aqueles que permaneceram com Deus no céu, quanto aqueles que caíram com Lúcifer, todos eles estão debaixo do governo de Deus. Deus tem um absoluto controle sobre todos os anjos, sejam aqueles que estão nos céus, tá? Sejam com aqueles anjos caídos também. E como eu posso afirmar isso para você? Lá em 2 Crônicas, capítulo 18, tá? Versículo 20 e 21, Deus faz uma conferência no céu e diz assim, como que eu vou levar Acabe para ser destruído numa batalha? Então saiu um espírito e disse, um anjo, né? E disse para o Senhor assim, eu irei. E então o Senhor disse, como você vai fazer? Ele disse assim, eu serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Um anjo de Deus, um anjo do Senhor, jamais seria um espírito mentiroso. Esse espírito mentiroso era um anjo caído. E ele estava nessa assembleia e ele estava debaixo da ordem do Altíssimo. E o Eterno diz, então vai e faça. Então Deus tem o controle, tanto dos anjos bons quanto dos maus. E isso eu gostaria que você aprendesse nesse texto. O controle está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle no céu, Deus tem o controle na terra, Deus tem o controle sobre esses anjos maus, Deus tem o controle de tudo. Nada acontece fora do seu controle. Então isso pode trazer paz ao seu coração, isso tem que trazer confiança, isso tem que trazer fé a você, sabendo que Deus tem o controle da sua vida, a sua vida está nas mãos do Eterno. E se você é uma pessoa obediente à palavra, obediente ao Senhor, pode ficar tranquilo que a própria palavra é respaldo de proteção a você, como no Egito. Agora, um outro fato muito importante desse texto é que a Bíblia diz que o próprio Deus mandou o anjo parar. Então a praga só cessou com a intervenção de Deus. A praga só cessou com a intervenção do Senhor. Há determinados acontecimentos que estão numa esfera muito mais elevada do que nós. Há determinados acontecimentos que só Deus é quem pode agir e quem pode parar. Quem poderia parar aquele anjo? Nenhum ser humano, nenhuma oração de guerra. Só Deus poderia parar aquele anjo. Porque foi Deus quem deu a ordem. E só Ele poderia parar. Então, se nós estamos diante de uma praga, eu quero deixar bem claro, eu não estou afirmando que estamos diante de uma praga, mas se nós estivermos diante de uma praga ou de um juízo de Deus, eu quero dizer para você que só Deus pode parar isso. O homem não tem ação nenhuma para parar isto. Se nós estamos diante de uma atitude, de um juízo de Deus, de uma peste estabelecida sobre nós por causa do pecado da humanidade, então só Deus é quem pode parar isso. Mas, qual deve ser a nossa atitude então, diante de um juízo de Deus? Qual deve ser a nossa atitude diante de um julgamento de Deus? Então vamos lá. Primeira coisa, reconhecimento do seu pecado. Davi, ele reconheceu o seu pecado por ter mandado recensear o povo. Então, a primeira atitude nossa
em relação a Deus é o reconhecimento do pecado. Querido, nós precisamos parar para reconhecer os nossos pecados. Daqui a pouco eu vou dizer para você alguma coisa sobre isso, sobre as nações da terra, o pecado que nós temos cometido diante de Deus. Tá? E esse pecado não é só um pecado pessoal, é um pecado como nação. Quais os pecados nós temos cometido diante de Deus como nação? E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando das nações da terra. O que as nações têm feito que tem afrontado Deus? Segunda coisa, confissão. Quando nós sabemos qual é o pecado, nós precisamos confessar. Quando nós reconhecemos o pecado, nós temos que confessar. Então Davi confessou a sua iniquidade. Davi diz assim: Senhor, foi eu que pequei. Por que eles estão morrendo? Foi eu que pequei. Que isso caia sobre mim e caia sobre a minha casa, a casa do meu pai, mas não sobre Israel. Então há uma confissão. Davi confessa. Querido, esse tem que ser o nosso caminho. O nosso caminho tem que ser arrependimento, o nosso caminho tem que ser confissão. Então ele disse a Deus: o pecado é meu, o pecado não é do povo. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Agora, se nós estamos debaixo de uma praga, qual é o pecado das nações? Olha, eu não sou juiz, jamais quero me colocar numa posição de julgamento, mas eu estou só aqui numa posição, tá, de reflexão. Então vamos refletir. Qual tem sido o pecado da China? Pensa, como a China tem confrontado Deus? Eu posso dizer para você aquilo que você também já sabe. A China é um país comunista e você sabe que dentro do sistema do comunismo, Deus está fora. Eles não aceitam a pessoa de Deus. Deus está totalmente fora daquilo que é comunismo. Então os cristãos, eles são perseguidos na China. O governo persegue a igreja na China. Quantos cristãos são mortos na China? Na China tem apenas uma igreja oficial. E para ela funcionar ainda tem que ter pessoas do governo lá dentro para saber o que está sendo falado. Até os sermões tem que ter aprovação do governo. Então, a China, ela tem se levantado contra o Eterno. Itália, o que nós podemos falar da Itália? Qual o pecado da Itália? Mais uma vez eu quero dizer para você que eu não sou juiz, mas vamos refletir. A Itália hoje, eu posso dizer para você que é o berço, tá, da idolatria. A idolatria, ela partiu de lá e ela se espalhou no mundo todo através de Roma. Então Roma tem semeado a idolatria no mundo. Então a gente está vendo que seria o coronavírus um juízo de Deus? Não sei. Reflita. Busque a orientação de Deus. Por que eles foram, essa doença sacrificou tanto aquele povo? Nós oramos pela misericórdia. Eu tenho orado pedindo a Deus misericórdia pela Itália, misericórdia pelos Estados Unidos, misericórdia da Europa, misericórdia do Brasil, só a misericórdia de Deus. Nós estamos todos no mesmo barco. Mas eu quero colocar para você algumas coisas. O Irã é o inimigo número 1 de Israel. Agora, quando se coloca como inimigo de Israel, não é só inimigo de Israel, é inimigo também do Deus de Israel. E quem é o Deus de Israel? O Deus da Bíblia. Então, quando se opõe como inimigo de Israel, está se opondo ao Deus de Israel. Então, querido, vá analisando todos esses fatos. A França abandonou Deus pelo humanismo e pelo ateísmo. A França é um dos países com o menor índice de cristão. O pessoal é ateu, é humanista. Então a França trocou Deus pelo humanismo. É o homem no centro. Estados Unidos hoje é um país consumista. É um país voltado para o entretenimento. É um país voltado para mamon. É um país voltado para o dinheiro. É o dinheiro que manda. Então, os Estados Unidos tirou Deus das escolas, os Estados Unidos tirou Deus de todos os lugares. Era um país protestante, hoje não é mais. Hoje é um país agora que está indo na linha do ateísmo, do humanismo também, mas voltado mais para o consumismo. Agora eu quero dizer para você, e o Brasil? O Brasil, queridos, há 5 anos, o carnaval no Brasil vem blasfemando o nome de Deus.
Há 5 anos o carnaval no Brasil vem satirizando o nome do Senhor. Pesquisa isso que você vai ver. Esse ano, por exemplo, surgiu agora no Natal aquele filme onde coloca Jesus como gay, onde coloca os discípulos naquela situação ridícula, e o carnaval ainda sai, pessoas, escolas com cânticos, com músicas e também blocos zombando do Eterno, zombando de Jesus. Então a blasfêmia do nosso povo também tem chegado ao coração de Deus. Agora, o que Deus espera de nós, diante de tudo isso? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera da igreja dele no país? O que Deus esperava de Davi? 2 Crônicas 7, versículo 13, depois eu leio o 14, mas o 13 é importante. Diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só tem um jeito de Deus sarar a nossa terra. Só tem um jeito de Deus parar o anjo, se é que nós estamos num processo de juízo de Deus. Então só tem um jeito, querido. E esse jeito é o quê? É humilhação. É fazer como Davi, se humilhar, mostrar a Deus o pecado do nosso povo, orar, se arrependendo, uma oração intercessória, se colocando no lugar do pecador. Esse é o momento de nós nos unirmos em oração, esse é o momento de nós nos humilharmos, esse é o momento de nós jejuarmos, esse é o momento dos evangélicos no Brasil se unirem em oração. Há muitas igrejas orando, de norte a sul do país, e eu creio que Deus vai nos ouvir. Eu creio que o Brasil não vai passar por essa pandemia como os outros países passaram, porque eu creio que a igreja está orando, eu creio que a igreja está pedindo a misericórdia de Deus, e eu creio que Deus será misericordioso. Ele vai parar o anjo. Eu creio que ele vai parar. Esse anjo já está parado pela mão do Eterno, porque a igreja está orando, a igreja está buscando, e eu peço a você, se você ainda não orou, se você ainda não pagou um preço de jejum, faça isso. Coloque diante de Deus a sua oração. Se nós estamos debaixo de um juízo, e se essa praga é a ação de um anjo destruidor, então só nos resta nos arrepender, porque só Deus pode parar esse anjo. Amado, eu quero terminar essa palavra dizendo para você: aproveite o tempo que você está em casa, tire um tempo para jejuar, orar, buscar a face de Deus. Observe que Davi fez uma coisa muito interessante. Davi fez um altar na eira de Araúna, e ele sacrificou sobre o altar, e então Deus cessou a praga. Faça um altar na sua casa, um altar de louvor, um altar de adoração, um altar de arrependimento. Faça da sua casa um altar. Eu sei que você é muito importante nesse processo, porque se você fizer da sua casa um altar, se arrepender, buscar o Senhor, muito mais rápido o Senhor vai parar essa praga. O Senhor vai agir e vai liberar vida sobre a nação brasileira. Eu quero dizer para você que eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, e eu estou conclamando a você, querido discípulo, para que ore, para que busque ao Senhor. Você que está me assistindo agora, eu peço a você, faça da sua casa nesses dias um altar de adoração, um altar de humilhação ao Senhor, e certamente Deus vai nos dar vitória, e o mais rápido possível nós sairemos dessa crise. Deus te abençoe, e que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida, e que você reflita nessa palavra e tome uma posição hoje. Beijo no coração.